Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o profissional da gerontologia. E conversaremos então com a Ruth Lopes, que é psicóloga, mestre em Psicologia Social e doutora em Saúde Pública. É professora do curso de Psicologia e da pós-graduação em Gerontologia da PUC de São Paulo. E a Andréia Lopes, que é cientista social, mestre em Gerontologia e doutora em Educação. É professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, conhecidas como USP-Leste, no curso de graduação e pós-graduação em Gerontologia. E poderíamos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Aproveito para agradecer a presença de vocês. Agradeço o convite, a oportunidade, saúdo a todos, professora Ruth. Na nossa área, cada vez mais nós percebemos que jovens, pessoas muito jovens, começam a se interessar pelo tema do envelhecimento da velhice. E uma coisa muito recorrente, né, que eles acabam passando, quando vão explicar para os pais, para os amigos, né, que curso eles querem fazer, o que estão fazendo, é geronto o quê? Você vai ser dentista? O que você vai ser? Então, essa dúvida da comunidade a respeito dessa área. Uma outra coisa que eles passam também, nos contam entusiasmados, é que você vai estudar velho, você vai tão jovem, vai ficar cuidando de velhinho, né? Então, acho que essas piadas, essas colocações nos apontam para os desafios da nossa área, né? O quanto ela, por um lado, é desconhecida, mas ao mesmo tempo, o quanto ela é absolutamente necessária, né, nos tempos atuais. Gosto de colorir os meus cabelos brancos. Recentemente eu fui a uma loja, estava olhando algumas coisas e vi um grande burburinho à minha volta. E chegaram perto de mim e perguntaram: a senhora está bem? Muito bem, obrigada, eu queria ver tal coisa. Não, mas a senhora está bem? Né? Eu falei: não, eu estou bem. A senhora machucou a cabeça? Né? E aí é que eu me lembrei que eu tinha o cabelo, né, pintado e que traduziram, não como um enfeite, um adorno, mas como se eu tivesse caído alguma coisa, rachado a cabeça e eu não tivesse visto. Eu fiquei meio impactada, cheguei aqui na universidade, meio assim, contando o fato, e minhas colegas muito críticas imediatamente falaram: quero ver se iam fazer a mesma pergunta se fosse um jovem de cabelo colorido. Né? Então é interessante as expectativas, né, em relação ao que é ser velho e ao que é a velhice. Então é nessa linha também que a gerontologia tem entrado, né? Uma leitura crítica e uma leitura interdisciplinar das diferentes velhices. Então vamos falar sobre isso. Gerontologia é algo que aparece como novidade em opção tanto de curso universitário quanto como opção de trabalho. O que seria exatamente esta intervenção? Por favor, professor. Sim. No mestrado da PUC São Paulo, nós temos perfis, né? Então, assim, quem nos procura geralmente são profissionais de diferentes áreas: fisioterapia, arquitetura, educação, serviço social. Então, as aulas, a composição das salas de aula são bastante interessantes. O corpo docente também é multidisciplinar. Então, essas pessoas geralmente já trazem uma experiência ligada a ações voltadas para o envelhecimento e elas estão sequiosas de ter intercâmbios ou de sistematizar essa experiência. Então, nesse locus, é uma grande oportunidade de divulgarmos, conhecermos e todos juntos, né, termos uma leitura interdisciplinar sobre esse fenômeno do envelhecimento. O fenômeno do envelhecimento, ele vem sendo organizado, né, como um objeto de investigação, de atuação profissional ao longo do século passado. No Brasil, a gente tem um marco, 1961, que é quando um grupo de profissionais começa a pensar mais diretivamente com esse fenômeno. Hoje, em 2015, a gente nunca imaginou, né, professora, no passado, que existiria um graduando, né, uma graduação em gerontologia. Hoje, a USP, em 2005, ela lançou essa proposta, foi a primeira graduação
do Brasil, e o profissional de graduação, né, o gerontólogo, ele tem atuado em diversas frentes, desde gerenciar equipamentos para idosos, núcleos de convivência, ILPIs, né, que são os conhecidos popularmente como asilos, até trabalhar com políticas públicas. O que é LPI? Instituições de longa permanência, que a gente, atualmente, né, a gente chama dessa forma. Trabalhar com políticas públicas, temos alunos trabalhando, por exemplo, no município de São Caetano, né, para ações públicas para idosos. Temos alunos já fazendo mestrado, doutorado, né? Então, como é um curso que pensa o processo do envelhecimento e especificamente uma fase desse processo que é a velhice, como a professora aponta, as atuações são inúmeras, né? Seja para quem está iniciando já nessa carreira, seja para quem volta para a universidade, para entender um pouco mais a população que vem trabalhando e se aproximando. Então, vamos falar da graduação. Quer dizer, é comum a gente ouvir um médico que se especializa nisso, um geriatra. Aí você tem aí fisioterapeutas, educadores, psicólogos, arquitetos, designers e cientistas sociais que se ocupam com a temática. Sim. Né? Qual é a diferença, quer dizer, de uma especialização para uma graduação? Quer dizer, o que faz uma pessoa que faz uma graduação, um curso universitário específico? Nossa proposta na Universidade de São Paulo é formar uma pessoa, que são 4 anos de curso, no período vespertino. A ideia é que o aluno seja preparado para atuar em inúmeras frentes do envelhecimento. Quando a gente pensa em inúmeras frentes, né, então pode tudo, não é exatamente isso. Nós, em 2010, definimos uma orientação para o nosso curso, né? Nós temos o curso de graduação também na UFSCar, na Federal de São Carlos, e em conjunto nós definimos que a nossa intenção é formar um gestor em gerontologia. Então, é uma pessoa que trabalha junto com a equipe, né, tentando, de uma certa maneira, visualizar, diagnosticar, mapear a situação global do idoso, né? Então, não só apenas questões de saúde ou de doença, mas também questões socioculturais, questões de lazer, questões de interesse em direitos humanos, interesses jurídicos. Então, a ideia é que esse profissional que tem uma formação generalista é que ele possa integrar a equipe com outros profissionais especializados e compor uma atenção global à pessoa idosa, né? Nós temos alunos que fazem esse tipo de atenção global desde hospitais, grandes equipamentos de atenção, como também em domicílio, né? A PUC não tem um curso de graduação, tem um curso de pós-graduação. Sim, e foi assim que foi criado e nós achamos essa modo de funcionar interessante porque vem profissionais de diferentes áreas para esse mestrado interdisciplinar. Então, é uma oportunidade de aquilo que vem sendo aquela formação, né, mais focada, depois tem uma possibilidade de ser ampliada. Acho que, de qualquer jeito, acho que é importante dizer que a gerontologia, nós temos um intercâmbio muito grande entre as áreas. Nós temos fóruns, encontros, congressos, né? Porque uma das coisas que nós temos clareza é que, para desvantagem e também vantagem, é que não é uma área profissional construída. Então, assim, nós temos muita clareza pelos dados epidemiológicos, dados demográficos, né, que a demanda está aí. Então, o que nós trabalhamos muito com os alunos é que eles precisam ir atrás, né, e sugerir ações profissionais para esse público demandante. Ou seja, construir a intervenção e a profissão. E é isso que a gente encontra nos diferentes temas, né, de pesquisa. Né? Quer dizer, a pesquisa que aparece, os temas que aparecem na gerontologia, eles são múltiplos. Se for consultar a biblioteca da PUC, que está aberta a todos, né, é muito interessante ver, né, que as questões vão desde a institucionalização, os velhos no parque, a dança, por exemplo, em Caldas Novas, na rua, como um movimento de fisioterapia para os idosos. Então, se pensa muito em formas alternativas, né, de dar atenção e não patologizar a velhice.
Então, a gente parte do princípio que a velhice não é sinônimo de doença. Teremos muitas mazelas físicas, perdas, mas isso não impede que o sujeito continue na ativa ou se dando direito a continuar realizando seus desejos ou novos desejos. Quer dizer, o gerontólogo, é gerontólogo que a gente fala? Podemos falar. Ele não é um cuidador de idosos. Não, inclusive o cuidador de idosos é uma profissão que vem sendo, há uma militância de regulamentar essa profissão, né? Que as pessoas de fato tenham uma formação até com orientação federal e que essa profissão seja regulamentada, né? A gente sabe que as pessoas que trabalham com idosos em geral são familiares, sem formação às vezes, que se sobrecarregam no cuidado. Então, inclusive quando o nosso aluno, né, o egresso da graduação, ele vai atuar em campo, o cuidador de idosos, seja familiar ou não familiar, é um agente importante na ação, no cuidado, que trabalha junto com um gerontólogo, porque é a pessoa que está ali 24 horas, né, com o eventual ou a pessoa que está acometida por alguma doença, né, por algum momento. Agora, eu acho interessante a gente ressaltar como que esse campo ele vem ganhando vulto, né? Nós tivemos a visita gerontologia. A gerontologia como campo de atuação profissional e de disciplinar, né? Eu diria até no limite. Nós tivemos um representante da CAPES, né, que é um órgão no Brasil que regula, né, a pesquisa, etc., ela deixou muito claro, por exemplo, a afeição que a CAPES vê, né, a forma como a CAPES vê de maneira positiva os programas interdisciplinares de pós-graduação, né? A gerontologia não tem sido a única. Eu acho que a Unicamp e a PUC são guerreiros nessa área de montar uma pós-graduação relevante e séria no Brasil, respeitados, parabenizo sempre. E a CAPES deixou muito claro que novos programas vêm surgindo e que a gerontologia é um grande exemplo, né? Ela falou isso recentemente na USP, o que nos enche de orgulho, porque a professora sabe que na década de 90 o nosso embate era muito grande de ganhar legitimidade, né? Porque a questão do envelhecimento já estava posta. Fazia mais de 40 anos e a universidade chegou atrasada. Então, hoje, nos é muito interessante ver o fenômeno, né? Como o fenômeno do envelhecimento vem ganhando legitimidade. Tem um colega da PUC, inclusive, que estuda a economia da longevidade, né? Que é o Félix. Como que todos nós vamos ser gerontólogos em potencial, porque com a população cada vez mais envelhecida, e nós, nesse processo, a gente tem que entender a complexidade. Né? Então, dados demográficos apontam que o mundo está envelhecendo rapidamente. E o Brasil mais ainda, né? Quer dizer, uma população com base grande de crianças está mudando o seu perfil. Sim. Isto já se reflete no mercado de trabalho? Existe emprego para o gerontólogo? Olha, emprego não diria, mas trabalho muito. Bastante. Bastante, né? Então, isso é uma questão. Acho que, aos poucos, vamos dizer, as instâncias públicas e privadas vêm percebendo, né, que esse profissional ele pode ajudar nas suas equipes interdisciplinares, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é os nossos alunos. Aí eu posso falar um pouco da nossa experiência no mestrado em gerontologia stricto sensu. Eles têm um perfil de serem pessoas que se engajam em pesquisa, querem dar aula, mas eles também têm uma militância. Nós costumamos dizer, né, que é quase impossível falar da gerontologia sem pensar numa militância profissional, porque à medida que você vai vendo a situação do idoso no país, né, e o despreparo, né, que os serviços têm em relação a esse público, imediatamente você acaba se engajando dentro da tua área, né? Ou para as calçadas serem melhores, ou para os serviços terem maior agilidade frente a algumas demandas específicas dos idosos, para a coisa não piorar e ficar mais complicada, né? Então você vê que há, além de um interesse na pesquisa, um interesse também em fazer com que as coisas ganhem maior agilidade. E eu acho importante também ressaltar, professor, que
envelhecimento é diferente de velhice, né? A gente tende a tratar como sinônimos. Então, quando você entende o envelhecimento como um processo que se inicia na fecundação e ela acaba só na morte, isso diz respeito a todos nós, seres vivos. Então, quando a gente estuda gerontologia, a gente está estudando a vida. A professora deu exemplos de como a gente melhora a vida nas cidades, né? Nas grandes cidades. Isso é fazer gerontologia, de uma certa maneira. Como a gente traz bem-estar para o processo de envelhecer. Né? Então, não é só, como a gente está acostumado a ver, a questão da saúde, pelo que eu estou entendendo. Que outras áreas, vamos pegar um pouco por aí, ele trabalharia ou estimularia? Olha, estávamos falando há pouco, né, nos bastidores, sobre o visual, né? Do pessoal da gerontologia. E até você própria, seu caso, contou. Mas é interessante porque acho que não foi nenhum acordo que a gente fez nos bastidores, né? Ou estipulou dentro das nossas reuniões de congresso, mas é interessante sim, como seguindo a música do Antunes, né? Que é o que há de mais novo hoje em dia, é o fenômeno do envelhecimento contemporâneo, né? É a coisa mais nova que tem, é um desafio. E eu dou um exemplo, uma orientanda minha, que trabalha com a finitude, né, o acompanhamento, e é realmente uma psicóloga, né, que é talvez a psicóloga que eu conheci mais colorida, na forma de se vestir, na forma de se apresentar, né? E ela é uma ótima profissional que trabalha em instituições que ajudam as pessoas e os familiares a acompanharem os seus velhos nesse momento final. Então, assim, a ideia é não se abandonar em nenhuma etapa esse sujeito que está dentro do processo de desenvolvimento, onde a morte faz parte. Mas velhice não é sinônimo de morte. Se a gente pensar que depois dos 60 anos, que é a data que se deu como limite para os países em desenvolvimento, é o que se designa cronologicamente como um indivíduo velho, né? Depois disso, tranquilamente, nós estamos vivendo mais 40 anos ou mais, né? Também em países em desenvolvimento como o Brasil. Hoje já se fala que a aposentadoria aos 65 anos é muito cedo, até porque tem uma questão econômica da manutenção do sistema previdenciário. Na medida que a maior parte da população envelhece, 65 anos fica pouco, né? E as pessoas hoje aos 65 se sentem absolutamente ativas e capazes, não é? E eu acho assim que a gente vive algo que a professora Guita da Unicamp ela aponta, que é uma reformulação do curso de vida. Com o aumento da expectativa de vida, nós estamos revendo as etapas da vida, né? Nós estamos revendo as expectativas com relação a cada etapa. A senhora havia perguntado sobre outras formas de atuação em gerontologia. Por exemplo, eu estudo e trabalho com aparência na velhice, esse é meu tema de investigação. E eu tenho alunos que já foram na pós-graduação estudar moda, estudar outras áreas correlatas para trabalhar com aparência de idosos, produção para TV de idosos, modelos idosos. Eu estive no Japão 6 meses e uma coisa recorrente lá nos Estados Unidos, bem mais até, é o retorno dos profissionais que se aposentaram para o mercado de trabalho como aconselhadores, ganhando o dobro, muitas vezes trabalhando metade do tempo, porque eles servem de formadores ou mediadores da nova geração que tem que assumir os cargos, né? Então, são modalidades de atuação profissional ou de participação e engajamento social que nós não havíamos inventado no passado, porque a gente aposentava e morria. Só que esse modelo econômico que organiza o curso da vida torna as pessoas encapsuladas no mundo do trabalho. A gente passa 8, 9, 10 horas no mundo do trabalho numa cidade como São Paulo, por exemplo. Ele não serve mais para esse curso de vida estendido, né? Então, eu questiono muito isso, que outras modalidades de engajamento nós podemos construir, a gerontologia faz muitos esforços nessa direção, que torne a vida tão prazerosa, também fora do mundo do trabalho, que outras coisas a gente pode fazer na nossa vida. E eu acho que o papel do gerontólogo, seja na graduação, na pós-graduação, é contribuir para esse debate. É interessante, porque você tem que pensar, talvez, uma mudança de paradigmas, a economia do idoso, né? Quer dizer, você tem turismo para idoso, Isso. Produtos específicos para idoso, publicidade para idoso, moda para idoso, não é só
novos medicamentos Não, muito pelo e contrário. equipamentos, etc. Então, Silvio, isso acho que é um debate que a gente tem introduzido, que é importante, que sim, nós precisamos ser cuidados do ponto de vista orgânico, né? Mas a gente insiste que a perspectiva de saúde, né, ela precisa também mudar, né? Quer dizer, o lazer, ele traz saúde. Sim. Né? Poder caminhar ao ar livre, poder trocar ideias, conversar, ele traz saúde. Né? Isso não quer dizer que junto você não esteja tratando de um câncer, que você não esteja controlando a pressão, né? Que você não tenha uma diabetes que precise ser acompanhada. Né? Claro. Mas, cada vez mais, quando a gente vem pensando serviços de saúde para o idoso, a gente está tentando desconectar da visão hospitalar. Ou, vamos dizer, o hospital ou os serviços médicos que passam a ser tão necessários também, né, que eles adquiram uma outra cara, né, que eles possam quase funcionar paralelamente, como também atividades de arte, atividades de encontro, museu. Então, você já vê uma tendência, por exemplo, nessas instituições voltadas para esses segmentos, serem realmente muito coloridas, terem quadro nas paredes, né? A ideia higienista do espaço, né? Ela vai sendo, hoje em dia, muito ultrapassada. E aí fica mais evidente. Só que nós temos uma guerra aí do capital, né? Quer dizer, a ideia de segmentos que querem tirar vantagem, lucro, né, é transformar um idoso, né, primordialmente num depósito de medicamentos. Que a gente tem medicamentos, bons medicamentos que nos ajudam a ter qualidade de vida, é indiscutível. Né? Mas alguns, se a gente tivesse outros serviços, não serão necessários. Pegando o seu caso inicial, o que leva um jovem aos 17, 18 anos, prestar um vestibular para gerontologia? Qual é a sua experiência lá na USP? Eu entrei na gerontologia, eu comecei a estudar envelhecimento e velhice, eu tinha 18 anos, 17 anos, então eu estou estudando há mais de 25 anos esse tema, e esse tempo, né, a gente consegue perceber já uma tendência, uma mudança de tendência, digamos. Quando eu comecei a estudar envelhecimento, e eu fiz meu mestrado em gerontologia, né, foi a primeira turma da Unicamp, os meus colegas eram muito mais velhos que eu. Na Unicamp a gerontologia está ligado a? Ela estava na educação, atualmente ela está na escola de medicina. Ela migrou para a medicina. E aí os meus colegas eram muito mais velhos, tinha a idade dos meus pais, eram pessoas que estavam há muito tempo na prática e voltavam para trabalhar porque estavam curiosos de como sistematizar o aumento da população idosa no seu ambiente de trabalho. Então, isso era uma tendência. Além disso, uma tendência grande era porque as pessoas tinham excelentes experiências com seus avós, com seus parentes mais velhos. A minha avó me cuidou, minha avó me criou, então existia um vínculo afetivo muito grande com as gerações mais velhas. A gente percebe que essa tendência ela se manteve nas primeiras turmas da graduação, né, bastante afetiva, e outra coisa que começou, mas aí houve uma mudança nas turmas mais recentes, já entendendo a atuação com idosos como um mercado profissional, como uma forma de inclusão profissional, e não só a pessoa idosa, mas também o processo de envelhecimento. O gerontólogo ele pode trabalhar com o processo. Tenho alunas que trabalham com consultoria na área de envelhecimento e infância, como a gente prepara as crianças para se tornarem velhos, né? Então, de fato, eu acho que assim, ao longo desses 25 anos que eu estou na Geronto, a gente vê essas frentes, vínculo afetivo, preocupação com o curso de vida, identificar-se, né, com essa preocupação com o curso de vida. Nós temos alunos idosos, por exemplo, na graduação, que percebem esse conteúdo como uma possibilidade de pensar seu próprio processo e de ajudar a sua própria categoria etária, né? E mais recorrentemente nós temos visto idosos, pessoas muito jovens que querem de fato atuar profissionalmente com esse novo, eu diria nicho de mercado, eu não gosto, a professora ela chama muita atenção para isso. A gente tem que tomar cuidado para não tornar a velhice um produto de prateleira também, claro. Sabe? Porque a gente vê ainda muito essa dicotomia, então a velhice é doença, é decadência, ou a velhice é pular de bungee jump e transar sem camisinha. E aí a gente vê
o aumento da AIDS entre os idosos Claro. é de uma forma muito preocupante. Então, também a gente tem que pensar que gerenciar o processo de envelhecimento é gerenciar perdas e ganhos, que acontece o tempo todo. Eu estou indo para Paris visitar os museus, mas eu também tenho que levar meu remédio de diabetes, eu tenho que continuar controlando a minha doença crônica. Isso é a vida em qualquer fase, né? Então... A área pública ainda não se abriu para esse trabalho, ou já tem Olha, nós concursos, temos, por exemplo? Não diretamente assim gerontologia, mas Sei. para o envelhecimento, sim, né? Psicólogos que possam gerenciar envelhecimento. E é até bastante interessante, porque assim, psicologia do desenvolvimento voltado para a velhice, né? Ministrado para várias áreas. Então, em universidades onde é ministrado para fisioterapia, psicologia, medicina, TO, né? Então, já buscando uma visão interdisciplinar entre esses profissionais, né? Mas eu queria falar um pouco da PUC, né? E a PUC na gerontologia, né? A gente tem orgulho de dizer que a gente participou desse grupo pioneiro, né? Estou dizendo isso porque foi uma luta também interna, né? Quer dizer, para os nossos colegas também se abrirem para o tema envelhecimento como um tema acadêmico, não foi fácil. Mas conseguimos aqui, dentro das instâncias, com todos os debates democráticos, trazer a gerontologia como um programa de pós-graduação. Temos que mencionar a ousadia da Suzana Medeiros, né, para implantar isso, esse desafio, né, e também essa perspectiva de ir sistematizando esses conhecimentos, né. Então, a revista Kairos, que hoje em dia online eu trouxe o primeiro número, que a gente tem muito orgulho, né, mas já começou com esse debate, né, quer dizer, o que é Cronos e o que é Kairos? Quer dizer, como olhar para esse indivíduo, né, que envelhece, se nós vamos olhar, né, em termos de anos de vida, né, ou como esse indivíduo está, né, nesse momento. O primeiro artigo que nos deu de presente, incentivando o programa de gerontologia, foi o professor Joel Martins. E existe um exemplo que ele costumava dar, ele já é falecido, foi nosso reitor, que era assim, diz que ele ia ao médico, ele tinha uma asma muito forte, e o médico eventualmente perguntava, quantos anos o senhor tem? E ele dizia, não digo. Como o senhor não me diz? Não vou dizer. O senhor tem que me examinar e ver como eu estou, não como eu estou pela minha idade cronológica. Então, é esse o perfil que a gente tem também, né, dos profissionais que a gente forma. Eles estão o tempo todo questionando nas interlocuções do dia a dia profissional, né, essa concepção de envelhecimento que está presente. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.